Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu não estou muito bem não, eu tomei um remédio forte para a cabeça e está me dando um soluço terrível. Mas vamos a uma pergunta aqui de um querido que ele é de uma denominação, ele é crente, né? Ele é da igreja Assembleia de Deus. E ele pergunta, né? Ele quer saber se as pessoas que não tomam a ceia, né, na sua denominação, elas têm parte com Deus? Elas têm comunhão com Deus? Você já ouviu falar muito sobre isso, né? De que não pode ficar sem tomar a Santa Ceia, porque aquele que não toma a ceia não tem parte, não tem comunhão com Cristo. Aquele católico que não participa e ele não toma a Eucaristia, o pão lá, ele não tem comunhão com Cristo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre isso e entender a manipulação e a mentira que há por trás disso. Desde já eu peço desculpas, porque eu tomei um remédio muito forte, então hoje eu vou falar um pouco mais lento e causou até aquele de você ficar toda hora, né, com soluço. Mas eu vou pegar aqui para você, só para ilustrar, um vinho e um pão. E o que é que os evangelhos nos ensinam sobre isso? Só um minutinho, só. Espera aí. Olha só, a pessoa tá aí. Irmão, se você puder compartilhar, eu agradeço muito, tá bom? Essa é uma live rápida, porque eu não tô bem de saúde, não. Hoje eu vou falar um pouco devagar, mais para preservar a minha saúde, tá bom? Mas vamos falar sobre isso aqui, ó. O pão, vocês estão vendo aqui, é um pão, ok? Um pão francês, comprado na padaria. Esse é um pão.
Opa, soluço não vai embora tão cedo. O pão está aqui e eu tenho aqui o vinho. Tá vendo? O pão e o vinho. Meu Deus. Por mais que pareça, esses dois elementos aqui, eles são o clímax, o auge de um culto ou de uma adoração protestante e evangélica. Isso aqui é mais importante do que as palavras de Yeshua. O pão e o vinho são mais importantes, relevantes, preponderantes do que as palavras de Jesus. Por isso eu quero que você preste bem atenção nesta live de hoje. Ela vai ser bastante esclarecedora. Eu estou soluçando, assim, com soluço, não é porque eu bebi, não. Isso aqui não é vinho, tá? Isso aqui é um suco. E eu estou com soluço porque eu tomei um remédio muito forte. Remédio para dormir, essas coisas. Então eu tenho pão e eu tenho vinho aqui. Nós vamos falar sobre isso. Vamos então para a palavra do Senhor. Existem no culto da igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, o culto e a adoração ao suposto sangue do Cordeiro, ao suposto corpo de Cristo. Pode-se falar o que quiser, pode-se abrir a reunião, o presidente, o sacerdote, o sumo sacerdote, pode-se abrir a missa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pode-se rezar a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pode-se abençoar o sumo pontífice, o Papa Francisco, bem como todos os bispos da igreja. E pode-se oferecer, não é, o corpo, a hóstia, lá em cima. Na igreja evangélica, pega-se uma bandeja e pica-se o pão, né, na bandeja, um pão sem fermento. Você vai picar o pão lá na bandeja evangélica e vai distribuir a cada membro, ok? O Velho Testamento ensina que o pão é um pão ázimo e é um pão sem fermento. Agora, na Páscoa, vamos avançar para o Novo Testamento, para que a nossa live não seja tão longa. O que eu quero passar para os irmãos hoje é uma verdade, e é uma verdade espiritual. Um irmão hoje da
Assembleia de Deus disse: o senhor está convidado a participar de um culto de Santa Ceia em nossa igreja. Eu falei: muito obrigado, eu não quero. Mas o senhor precisa ir na Assembleia de Deus, o senhor precisa congregar e comungar. O senhor precisa comer do pão. O senhor precisa comer do pão. Comer do pão que é o corpo de Cristo. O senhor precisa tomar em copinho o sangue de Jesus Cristo. Porque se não comer do meu pão e não tomar do meu sangue, não tem comunhão comigo. Ora, existe uma passagem que Jesus diz que aquilo que nós comemos entra pela boca, faz o processo digestivo, vá para o estômago, e do estômago vá para o intestino delgado e intestino grosso. Isso vira fezes e é lançado fora. Eu quero dizer para os irmãos que um vinho, mesmo ele sendo canônico, sem álcool, mesmo ele sendo pisado pelas uvas, mesmo sendo que suco maguari ou tangue, mesmo o pão sendo de forma errada, um pão da padaria com fermento, um pão puma, não é? Ou uma bisnaguinha Seven Boys. Esses elementos físicos, eles nada servem para nos comungar com a espiritualidade. Nada servem para comungar com o divino, com o eterno, com Hashem, com o Todo-Poderoso. Vamos acompanhar os textos bíblicos. E depois os irmãos vão saber por que a igreja adotou esses rituais. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante não beberei
deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Presta atenção. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O que é que Yeshua, o que é que Jesus o que é que Yeshua está dizendo para os seus discípulos? Olha, tomem este vinho agora, bebam este vinho aqui comigo. Jesus disse isso para as mulheres, ele disse isso para as milhares de pessoas. Peço perdão porque eu estou com um soluço devido a um remédio muito forte que eu tomei para poder descansar um pouco, para poder dormir um pouco. Então Jesus, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo aos seus 12 discípulos ali na ceia. Ele não está se referindo aos demais seguidores. Ele não está se referindo à multidão que está lá fora, às mulheres, aos homens, às crianças, aos jovens e aos adultos. Yeshua está se referindo apenas aos seus 12 discípulos. E ele está dizendo, olha, tomem agora e bebam, passem de cálice em cálice, bebam até acabar. Tomem este suco da videira, tomem agora. Tomem tudo e reparta o pão entre vocês. Pode repartir e comam este pão agora. Comam, podem comer. Comam este pão agora. Olha o que ele diz. Ai, ai. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante, a partir de agora, não bebereis. Vocês não vão beber mais deste fruto da vide, até que diante em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele está dizendo para os seus discípulos,
Bebam. Bebam agora. Bebam este vinho. Bebam este cálice. Bebam tudo. E comam este pão. Porque este sangue que vocês estão bebendo agora, este vinho que vocês estão bebendo agora, é como se fosse o meu sangue que purifica todo o pecado. Jesus, ele não está realizando neste momento um ritual hematófago. Jesus não está cortando o seu punho, rasgando a sua pele e embebendo. Ele não está rasgando a sua pele e derramando o teu sangue, não é? Como um ritual satânico, como um feitiço, como o seu sangue de verdade. Não, é um ato simbólico. Jesus não faz referências e nem usos a rituais pagãos dos seus antepassados, como os profetas de Baal, que se mutilavam e dedicavam o teu sangue a um deus Baal. Jesus não faz referência ao sangue, porque o sangue em hebraico significa alma, alma humana, alma vivente. Não existe base para tomar sangue de um ser humano. Jesus não faz apologia ao que viria a ser depois ao vampirismo, não é? Ou ao Walking Dead, não é? A monstros, a mortos-vivos, a zumbis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É através, ou não há mais o templo, não há mais derramamento de sangue, imolação de cordeiro, sangue vivo jorrando na pia. Não é necessário mais isso, que um animal inocente sem pecado pague para os pecados sujos e imundos de uma nação. Jesus, Yeshua, é contra o assassinato de inocentes e até mesmo de animais. Não tem por que mais celebrar, mesmo que simbolicamente, fazendo referência a sangue, porque sangue é vida. Então, de uma vez por todas, ali com os seus discípulos, gente, acabou. Não precisam mais levar o pombo, a rolinha, o cordeiro, o bode ao templo. Acabou. Eu sou o cordeiro vivo. E para que isso não choque aos senhores agora, aos meus discípulos, o vinho está aqui na mesa. Eis o vinho. Vocês não precisam tomar as minhas hemácias. Vocês não são morcegos. Vocês não são zumbis. Vocês não são mortos.
Eu não faço parte de um ritual macabro de magia negra dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus, dos hebreus da antiguidade que queimavam os seus filhos a Moloque. Eu sou a expressão viva do Pai das luzes. Chega de sangue, de matança. Agora um vinho, um suco de uva, um vinho representa. Um vinho é bebível, simboliza o meu sangue aqui agora. Tome o meu vinho, tome, degustem esse vinho, pois este vinho é semelhante, simbolicamente, o que será derramado na pedra do Getsemane quando eu orar, quando eu tremer, quando eu temer o que virá como se fosse um retroprojetor na minha frente. Eu verei o que eu passarei e o meu suor se tornará em sangue. O meu sangue jorrará ali primeiro, depois a cana na cabeça com a coroa verterá o meu sangue, depois a estibata nas costas, depois a cruz. O meu sangue. Tomem esse vinho. Esse vinho simbolizará o meu sangue, que purificará o vosso pecado. Quando nós tomamos um vinho, não é? Um suco, a nossa alma se degusta de prazer, a nossa língua se degusta de prazer, nos causa um relaxamento, nos causa uma alegria. O sangue de Jesus Cristo causa isso em nossa alma. O sangue de Jesus Cristo nos causa isso em nossa alma. E vinho é alimento pela ciência. O que eu quero te dizer é que você é mais livre em Yeshua do que pensa que é. Assim sendo, veja o que diz a leitura. Ai, ai. Por isto o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Isto vos e digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Todo terceiro domingo do mês, você vai na igreja e você e uns ajoelham, outros falam em línguas estranhas, ori calabassuri, anda labachai, canta labassuri, alamarralabachai. Muitos vão na missa, né? Só o padre toma. Aí o padre pega lá na missa e faz assim, né?
Corpo de Cristo. Molha e pronto. E distribui a hóstia seca para todo mundo. E ali há aquele clamor, aquele reverência, todo mundo se ajoelha. Não é verdade? As igrejas neopentecostais e pentecostais, um pula, outro papapá, estão em comunhão com Cristo, com o sangue de Jesus dentro deles. Mas Jesus disse: não bebereis mais desta vide, até que eu venha. Até que se beba a vinha com o Cordeiro no reino dos céus. Então, por que cargas d'água? Ficar oferecendo um vinho canônico, um vinho, ficar oferecendo uma água, um quisuco, uma mentira, uma heresia, como que se fosse o vinho, o sangue de Jesus. Por que ficar oferecendo um pão como se fosse o corpo de Jesus? Então vamos aprender o que é o sangue, o corpo de Yeshua na palavra nessa noite. Ai, ai. Ao livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, e versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também que se embriague. Nem tendes por ventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes, este pão, e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por quanto tempo Yeshua, Yehoshua, Jesus, como você entende, permaneceu no mundo dos mortos? Por quanto tempo Jesus permaneceu morto? 3 dias. E este ritual do sangue e do corpo, fazei isto em memória de mim. Nós fazemos as coisas em memória daquele que está morto, sepultado, morto. Quando nós vamos... Deixa eu arrumar aqui. Espera um pouco, deixa eu arrumar. Isso. Quando nós vamos em Jerusalém, quando nós vamos em Jerusalém, lá existe o rol dos heróis da fé. Em Jerusalém existem os cemitérios, as colunas de pedra, de mármore, as pedras em memória daqueles que morreram nos campos de Auschwitz, de Varsóvia, e acende-se uma vela em memória a todas aquelas almas que morreram ali. Quando Jesus pede para tomarem não o seu sangue e nem comerem o seu corpo, pois ele não é um canibal. Mas quando ele pede para tomar o suco, simbolizando o seu vinho, o seu sangue, quando ele pede para comer o pão, simbolizando o seu corpo, ele está querendo dizer: eu vou morrer, eu estarei morto esses dias, mas não percam a fé, não percam a essência, não percam o sacrifício, não percam a esperança, não percam a convicção do reino do meu Pai. Não percam isso. Eu não estarei aqui presente, mas este suco
simboliza o meu sangue purificador. Este corpo, este pão, simboliza o meu corpo que é despedaçado aqui entre vocês, é despedaçado na cruz, no chicote, é despedaçado a todas as nações, tribos, povos, clãs, línguas, negros, brancos, gentios, prosélitos, a toda a humanidade. Ai, ai. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus ficou vivo, ficou morto, sexta, sábado, e a madrugada de domingo e de manhã ressuscitou. Poucos dias morto. E nesses poucos dias, não é? Os discípulos ali tomaram o vinho, o suco e comeram o pão, imbuídos de medo de Anás, de Caifás, de Roma, morrendo de medo. O que lhes restava de comida era o pão partido por Cristo lá na mesa e o vinho que restou. E todas as vezes que eles comiam o pão e bebiam o vinho, eles não bebiam apenas para saciar a sua fome física, mas eles bebiam o vinho que o mestre deixou. Eles comiam o pão que o mestre deixou. Não era apenas o pão o elemento, o carboidrato. Não era apenas o vinho que serve de alimento também. Mas quando isso descia pela garganta, isso reverberava profundamente, transcendentalmente na sua alma, no seu espírito, de que ele permanecia vivo. E é por isso que esse grande enviado de Deus diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte de Jesus não era lembrar do sofrimento de Jesus, não era lembrar dos tapas, das porradas, da cruz, não era lembrar do horror, do movimento que foi aquela vigília por toda a Palestina, e desce muro e sobe muro e é arrastado por soldados e vai ali. Não era lembrar isso, não era lembrar a cruz, não era lembrar da morte do Senhor fazendo novena, carregando um carro, uma imagem de uma cruz com velas pelas vielas, pelas ruas de São Paulo. Não é isso.
é lembrar até que ele venha. Lembrar Yeshua até que ele venha. E Yeshua veio. Yeshua já veio, quer você acredite ou não. Dê um pulinho, presbítero Éder, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Dê um pulinho, Silas Ramos. Dê um pulinho, amados irmãos, no Monte das Oliveiras. Dê um pulinho na Via Crucis. Dê um pulinho no Monte do Gólgota. Dê um pulinho no túmulo de Jesus. Lembrar até que ele venha. Ele já veio naquela manhã em que as irmãs foram preparar o seu corpo segundo o ritual judaico. E o anjo disse: aonde vocês vão? Iremos preparar o corpo do Senhor. Iremos ungí-lo, ataviá-lo, perfumá-lo, colocar pedras sobre os seus olhos. Iremos preparar o corpo do nosso mestre, limpá-lo. Não adianta. Pode parar. Não, vocês não precisam. Ele não está mais aí. Ide anunciai aos vossos irmãos que ele está diante de vós. Ele ressuscitou. Na estrada de Emaús, 2 discípulos a caminhos de Emaús conversaram com ele, sentaram na mesa e ao abençoar o pão, ele desapareceu. Portanto, o que eu quero dizer nesta noite aos amados irmãos, o culto central, a adoração central, aquele que cumpriu a lei, Yeshua, não está aqui, nem no pão, nem no vinho, senão cairemos na heresia. Da transubstanciação, que é uma doutrina católica, que acredita que o pão, a hóstia no sacrário, se transforma realmente na carne que verte sangue, nervos, células, no corpo de Jesus. E o vinho no sangue de Jesus. Isto é pura heresia. Isto não é verdade. Quando você for à sua igreja e tiver aquela bandeja, aquela mesa com o véu, aquele pão sem fermento, que o pastor, o sangue de Jesus Cristo tem poder, alvo mais que a neve,
Evangelho de João, precisamos nos libertar dos rituais cristãos, católicos e nos adequar ao Cristo vivo. Ai, ai, ai. Yeshua, Jesus disse, Evangelho de João. Então lhe disseram eles, que sinal fazes que vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim terá sede, porque eu já vos disse que, embora me tenhais vivo, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de todo modo, lançarei fora. Porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão vivo que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meus queridos, presta atenção. Se você deixar de comer esse pedaço de pão aqui, feito na padaria, deixar de comer o bisnaguinha Seven Boys, ou pão sem fermento, ou deixar de comer a hóstia, ou deixar de tomar o vinho lá na igreja, no copinho, isto aqui não tem poder nenhum para distanciar você de Yeshua, distanciar você de Deus, porque você comeu isso aqui, ingeriu, vai para o estômago, vai passar pelo ácido do estômago e vai virar fezes e você vai descartar. Isso aqui, a mesma coisa, vai passar pelos rins, não é? E vai virar urina. Qual é, então, a ceia que vai me alimentar? Ai, ai, a ceia que vai te alimentar e vai te dar comunhão com o Pai do céu, com a espiritualidade. Olha só que bonito isso. Vamos ver? Tá aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1. Por que será que eles não ensinam isso para você, né? Olha só, tá claro. Se você tem a Bíblia na sua casa, você não precisa de igreja, nem de ceia, nem de pão, nem de batismo. Tá aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Vamos pular
para os últimos versículos. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus, você crê em Jesus? Você crê em Yeshua? Você crê no Salvador? Você crê no Messias? Você pratica o bem, o amor e a caridade e fala de Deus às pessoas? Então você é salvo. Vinho, Santa Ceia, que nem tem esse termo na Bíblia, santa é apenas ceia. Pão, todo terceiro domingo do mês, tem que estar lá, tem que tomar, não pode faltar, misericórdia. Tudo isso são sombras do passado, como diz Paulo. Guardais dias, anos, meses. Vamos ver? Gálatas. Gálatas capítulo 4. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos, pão asmo, o vinho? Como podeis voltar aos rudimentos, uma vez que vocês conhecem a Deus agora? Como que vocês podem voltar aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Não salvam. Me diz uma coisa. Quantas pessoas que frequentam a igreja 10, 20, 30 anos? Acabou. Chega em casa. Vai
Ah, vai se danar. Ah, vai plantar batata. Ah, eu te odeio. Chega em casa, vai se prostituir, vai trair o marido, vai roubar o pai e a mãe, vai roubar o benefício do pai e da mãe, vai bater no filho, na filha, vai discutir. Que poder é esse que tem o sangue de Jesus Cristo e o pão, a carne do Senhor dentro dela? Nenhum, porque não passa de pão feito pelo padeiro, de suco feito pela Maguari. Mas por que a igreja insiste nisso? Porque a empresa chamada Igreja Católica e Evangélica, CNPJ, ela precisa de marketing e publicidade. Os seus gados, as suas ovelhas, por falta de conhecimento, por falta de examinar as Escrituras, assim como o povo brasileiro que não lê e que não examina o Código de Defesa do Consumidor, assim como o povo brasileiro não examina o Código Civil e o Código Penal, é feito de besta a vida inteira. Acende uma velhinha, filha, ora 10 Pai Nosso, não sei quantas Nossa Senhora, ora São Judas Tadeu, vai orar. E assim, a população vive um sincretismo religioso como que se fosse verdade. Vive um panteísmo, uma idolatria, e os evangélicos também. Vai orar o Salmo 91, Salmo 23, né? Vai fazer jejum, vai ungir com óleo santo, vai na consagração, mas ele nunca manda a pessoa examinar as Escrituras. Ele nunca manda a pessoa examinar o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal. Ele nunca manda a pessoa examinar o Código de Defesa, né, do Código Civil. Ele nunca manda a pessoa examinar estelionato, safadeza, malandragem, exploração da fé. E assim nós temos um país onde as pessoas acreditam no poder de um vinho, de um suco, como se fosse o sangue de Jesus Cristo, e de um pão, como se fosse o corpo de Jesus Cristo. Condena-se o catolicismo pela doutrina e pelo dogma de transubstanciação. Eles acreditam que através de uma reza, um pirlim-pim-pim, um Harry Potter, não é mais o pão da padaria, agora é o corpo de Cristo. E assim vai. As pessoas vão acreditando nessas coisas. E esse é o resultado do país
em que nós estamos. Um país de crentes católicos evangélicos abobados, que acreditam em tudo, enquanto os seus senhores bilionários, ricos, milionários, tomando as suas vacinas nos lugares mais caros do mundo e a população se ferrando, pegando filas, né, em postos de saúde, em UBAs, em UPAs, em UBS, e a população se matando. Até quando viveremos neste mundo de crença e culto em objetos que para nada servem? Já te apresentei que Yeshua é vivo, é verdadeiro, é livre de tudo isso. Ai, ai. Precisamos nos levantar, precisamos nos transformar, precisamos nos libertar de falsidades. Espera um pouco, segura aí que eu vou te mostrar outras coisas. Ai, ai. Segura essa. Ai, ai. Eu tenho essas aqui guardadas como presentes, tá bom? E também são da minha sogra e eu tenho que respeitar, e eu respeito. Enquanto você, católico, ficar acreditando nisso aqui, podem me processar. Enquanto vocês ficarem acreditando nisso aqui, ó, tá vendo? Em imagens de gesso, enquanto vocês continuarem acreditando aqui em imagens de gesso, enquanto a fé de vocês estiverem aqui, enquanto a fé de vocês estiverem aqui, tá vendo? Olha só como vocês serão diante de Deus. Depois não adianta dizer que o Brasil é de Jesus, não. Ai, ai.
Vamos lá. O que é que diz o Terrilim, não é? O Salmo de Davi, Terrilim em hebraico 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum sai da garganta. Tornem-se-lhe semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o vosso amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu Deus. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Confia no Senhor. Os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se lembra o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor. Tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais bênçãos sobre vós e sobre vossos filhos,
Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Agora, espera esse mistério de Deus aí. Os ídolos, cadê aqui? Eu não vou lembrar, mas você sabe que você já leu. Muito bem, nós lemos aqui, e eu quero que essa palavra chegue até o seu coração. Shalom Adonai, Adonai Errad. Tudo presente. Não faz absolutamente nada, não vai atrair proteção nenhuma. 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 Isso daqui não é o que você está pensando. Isso aqui é um terço árabe, não é? Onde tem as 99 bolinhas aqui, que é o nome de Deus. Também não vai trair atenção nenhuma, e é com todo respeito, claro. Tem mais coisa aqui? Bom, enfim. E com todo respeito aos irmãos católicos, é óbvio que é óbvio que a comunidade judaica não tem por intenção ofender, mas não vai atrair nenhuma proteção. Só existe um Deus. Assim como as imagens,
oculto e o ensinamento equivocado ao tomar o sangue de um morto e ao comer o corpo de um morto e os seus rituais, não os santifica e não os faz com que vocês tenham comunhão, até que ele venha, e ele veio na sua ressurreição. Ele apareceu às mulheres, a Marta, a Maria Madalena, Maria sua mãe, ressuscitou, e depois ele apareceu também na estrada de Emaús aos seus discípulos e posteriormente aos seus discípulos no cenáculo. Ele já veio. Não existe mais a necessidade de todo domingo estar tomando vinho, tomando o corpo, simbolizando o sangue de Jesus. Não tem mais necessidade disso. Mas por que criam isso? Uma obrigação religiosa, uma opressão religiosa, uma teologia imposta, que se não tomar, não tem comunhão com o corpo de Cristo e está fora da igreja, está desviado de Deus, não está protegido por Deus. Infelizmente é isso que a igreja prega. Uma outra coisa é o batismo nas águas. Se não se batizar, não está salvo. Vamos ver isso? Romanos 10. O que está escrito em Romanos 10? Vamos terminar? Quem diz que batismo salva alguém? Romanos 10. Romanos 9. Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Yeshua, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. É isso. Os ritos na igreja são arquétipos, são heranças do catolicismo romano, em que as pessoas eram obrigadas a serem marcadas como gado, com ferro. Agora você é católico apostólico romano. Agora você confessou Jesus Cristo e a igreja, os santos e papapá, papapá. Agora você está salvo. E assim por diante. E assim reverberou nos anabatistas, nos presbiterianos, nos metodistas, nos assembleanos, nos
pentecostais e neopentecostais. Se você não for de tal igreja, você não é salvo. Tudo isso daqui que eu te mostrei é quinquilharia religiosa que não salva e não te conecta a nada. Tudo isso daqui é bobagem. Não tem comunhão com Deus. Tudo isso daqui é besteiraiada toda. Tudo isso daqui é comércio para você comprar e ter o templo do Pai Eterno lá em Trindade e você angariar para o cofre deles 6 bilhões de dólares e você na pindaíba porque você acredita. Aprenda uma coisa. Epístola de Tiago 1. A verdadeira religião para com Deus o Pai é esta: freie a tua língua, não fale mal das pessoas, ame as pessoas, ajude o órfão, a viúva, o estrangeiro, pratique o bem, pratique a caridade. Ame a todos, mas você não é obrigado a nada. Não deixe que o medo, o pânico, o pavor domine a sua vida. Eu te garanto que o inferno, o diabo, os seus demônios não existem, nunca existiram. E te garanto que o céu existe, é um lugar maravilhoso para aquele que pratica o bem. Acredite nisso. Prossiga o seu caminho na paz. Prossiga o seu caminho no amor. Judeu ortodoxo, judeu Yiddish, judeu Hassidim, muçulmano, católico, evangélico, protestante, enfim, Sechonoye, kardecista, umbandista, pratique o bem, tenha caráter e Deus vai te abençoar. Esta é a mensagem de hoje. Não se prenda a nenhum objeto. Nada pode te conectar a Deus. Nada pode te santificar. Nada pode te trazer vida. Senão o Evangelho vivo dentro de você. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Oremos agora a todos os nossos irmãos que precisam de oração, de ajuda espiritual, aos que estão com Covid, com câncer, aos que estão nas ruas de São Paulo, em todos os estados, aos que estão vítimas de doenças psiquiátricas como crack, drogas, as mães que choram pelos seus filhos, os pais. Oremos por aqueles que estão nos hospitais agora, aguardando um boletim médico do hospital, do médico pelo seu pai, internado pelo seu parente. Oremos pelo nosso Brasil. Oremos. Que Deus vos abençoe e muito obrigado por estarem comigo aqui até agora. E peço que compartilhem o máximo que puderem sobre essa live. Eu uso esse chapéu aqui, esse gorro, e eu uso o talit, justamente por causa da minha ascendência judaica sefardita, que fugiram de Portugal ao Brasil.
tá bom? Mas eu acredito em Deus e acredito em Jesus como você acredita. Vamos falar com Deus neste momento e eu quero expedir uma bênção sobre a sua vida, ok? Já que você está comigo aqui até agora, por que não, não é? Eu quero orar com você e eu quero fazer com que esta oração chegue até você aqui, assim. Essa oração, ela é a oração do Pai Nosso, mas ela é diferente, pessoal. Ela é a oração proferida dos lábios, do interior de Jesus, de Yeshua. É a oração do Pai Nosso em aramaico, tá bom? E eu creio que ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida, porque é uma oração que une o pai, a mãe, o homem, a mulher, tá bom? Oremos então, faça o seu pensamento positivo, ore por todas as pessoas que precisam de graça, de cura, de milagre, de paz, de libertação, de ressuscitação nos hospitais. Eu começo essa oração em português para você entender, e em seguida em aramaico. Pai nosso que estás nos céus, Avum Dbashmaya, santificado seja o vosso nome, Netikadar Shimor, venha a vós, venha a nós o vosso reino, Tete Malkutah Reuna, seja feita a vossa vontade, Nehue Seviana Raikana, Dbashmaya Afbarar, assim na terra como nos céus. Rablan Rakam de Silcan, Yelman, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Washbokan Rauben, Wartaren Raikan Lafranan, Shibuakan Lahoben, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Wirna Tarlan Lenissuna, Ela Padsan Menbitsa, mas livrai-nos do mal. Amém. Mitu de Lahi Malkuta, Wahalaya, Waktebukta, Wahalan, Amém. E esta oração em Pai Nosso, agora ela transliterada para o português, para que você possa entender, não é? Este Avum Dbashmaya Netkadar Shimor. Entenda o que Jesus quis dizer a cada um de nós. Pai, mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos,
faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas em todas as criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que é o Senhor o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos, e é que tudo em beleza possa o seu amor ser o solo onde cresçam nossas ações. Amém. Que assim seja, meu amado e eterno irmão querido. Que as bênçãos de Deus sejam sobre os seus parentes, irmãos, irmãs, mães, pais, tios, avós, filhos, amigos, colegas que estejam internados, entubados nas UTIs da vida, nos hospitais, nos corredores, nas clínicas médicas, também as demais enfermidades, patologias como câncer. Senhor, tenha piedade, compaixão e misericórdia. Suporte, ó Deus, aqueles que estão na linha de frente, como médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares, cuidadores, ó Pai amado. Aqueles também que são empresários que podem prover, ó Pai querido, cilindros, insumos hospitalares, aparelhos, máscaras respiratórias, enfim, ajude o teu povo brasileiro, o povo do mundo, derrama a tua graça, a tua cura, envia anjos, salva vidas, restaura, ressuscita, ó Pai querido, ouve a oração e o clamor desta mãe, deste pai, que clama neste momento por um milagre, por uma solução, por uma vida. É o que eu te peço, bem como os que estão nas ruas neste momento, os que estão viciados em drogas, os que estão, Senhor, desabrigados, os que estão sem empregos, os que estão em suas casas sofrendo, sem remédio, sem comida. Piedade, Senhor, e misericórdia, é o que eu te peço nesta hora. O teu milagre, a tua graça e a tua bênção. É o que eu te peço, a tua proteção. Que tenhamos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e um amanhecer de vitória, em nome de Jesus Cristo, de Yeshua. É o que eu te peço. Abençoe a vida daqueles que estão comigo na live. Que assim seja. Amém. Deus vos abençoe poderosamente. Peço desde já perdão e desculpa aos irmãos, porque hoje eu não estou bem de saúde e
não estou com aquela energia e com aquele vigor, né? Eu tomei um medicamento e não estou assim mais para lá que Bagdá, mais sonolento, mas nada que uma noite de repouso me fará bem. Muito obrigado, Silas Ramos. O Messias está vivo. Glória a Deus. E também a os irmãos Pastor Heber Leonardo assistindo e a irmã Clara Bernarda de Felch está assistindo. Que o Senhor esteja no lar de vocês, na vida de vocês, protegendo vocês e abençoando. Eu não posso divulgar a minha live porque eu estou proibido pelo Facebook e também pelo YouTube. Mas se os irmãos puderem, aonde chegar essa live, os irmãos compartilhem para que a bênção de Deus chegue a cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado. Shalom. Talvez às 3 horas da manhã aqui eu volte orando, clamando, buscando ao nosso Deus. Tá bom? O nosso Santo e a paz do Senhor a todos, irmãos.